A paz do Senhor, queridos e amados em Cristo Jesus. Deus seja louvado por mais um dia de bênção. Estamos aqui para cumprir com a nossa agenda, tal como prometido a você, caro telespectador. Estamos aqui no dia de hoje para tratar de um assunto de grande relevância para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Estamos aqui com o nosso missionário e eu acredito que vai ser um tempo de grande bênção. Então, queremos, antes de passar a palavra para o nosso missionário, pedir aos amados, por favor, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, e eu acredito que desse jeito você estará nos ajudando a crescer. Queremos lançar um desafio para os nossos amados no Senhor. O nosso canal está com uma meta que precisa ser alcançada, que é de pelo menos 500 inscritos até o final de fevereiro. Então, você que não se inscreveu, se inscreva. E se você conhece alguém que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso por ele. E ativa o sino das notificações para receber mais e mais dos nossos conteúdos. E acreditamos que assim o YouTube estará recomendando mais e mais os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos aqui passar a palavra para o nosso missionário. Seja bem-vindo, nosso missionário. Muito obrigado, apóstolo Daniel. Glória a Deus. Gostaria que o nosso missionário... Graça e paz. Aleluia. Quem vos fala é o missionário Lázaro Mambeque da Cruz, mais conhecido por Wise Wonder. Estamos aqui para, então, temos esse tempo de partilha, e como se não bastasse, vamos falar um pouquinho da tarde de adoração, que será no dia 25 do mês em curso, com tema o banquete de adoração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Será uma bênção essa grande atividade, né? O nosso texto áureo para os irmãos que puderem de alguma forma acompanhar é o Lucas, capítulo de número 14, versículo 25. Porque o texto é claro, mas gostaríamos de dar a primazia ao nosso missionário, né? Para então fazer uma introspeção, né, daquilo que é o projeto Grito de Esperança, e falar-nos um pouquinho nas entrelinhas, né? Porque com mais profundidade será lá na atividade. Então quem não for vai perder. O missionário não pode abrir aqui muita coisa, senão acredito que alguns já não vão mais. Glória a Deus. Então está à vontade para apresentar o projeto e falar mais sobre ele. Glória a Deus. Então o projeto Grito de Esperança é um movimento missionário, né, com o objetivo de mobilizar crentes de diversas crenças ou de diversas denominações às ruas. Amém. Levar a esperança para aonde ela parece ter desaparecido. Oh, aleluia. Deus seja louvado, porque na verdade temos visto a esperança desaparecer em vários lugares. Mas missionário, por que banquete de adoração, né? Porque a palavra banquete, quando mencionada para nós, vem-nos a ideia de um lugar onde vamos comer muito. Por favor, ajuda-nos. Graças a Deus. Na verdade, a palavra banquete tem origem francesa, banquete, e como se não bastasse, proveniente do latim banchetto, que tem o seu significado banquinho. Oh, olha só, banquinho. Yeah. Amém, amém. Isso é de alguma forma muito curioso. Então pode continuar, está à vontade. Graças a Deus. Então, banquinho, na Itália eles geralmente usavam esses banquinhos para mesa de celebrações. Usavam banquinhos para mesas de celebração. Aquelas mesas grandes, corridas, exatamente, familiares, onde sentavam várias pessoas. Exatamente. Então aqueles banquinhos que eram colocados. Sim, porque nessas mesas, se colocar bancos grandes vai complicar. Então metiam, ok. Possibilitava a comunhão entre os santos. Uau. Maravilha. E missionário, uma curiosidade, por que escolheram iniciar o ano com essa atividade especial? Porque de banquete, né? Por que escolheram o ano?
Graças a Deus. Nós escolhemos o ano porque a Bíblia nos exorta ou nos faz dar valor às primícias. Dar valor às primícias. Amém. E é bom começar o ano, né, nessa atmosfera, nesse clima de adoração. Maravilha. Nesse clima de comunhão com os santos. E outra é mesmo quanto a unidade, né? Banquete de adoração, ele vai promover a unidade entre vários crentes. Então escolhemos no princípio do ano por conta disso. Também um ato profético, começar o ano juntos. Amém. Que bom, que bom, que bom. Qual é a visão central desse movimento de evangelismo prático urbano? Né? Porque nós sabemos que a nível da província do Ambo, pela graça do Senhor, já tem havido muitos movimentos, né? Nesse momento, por que não se unir a um movimento e de alguma forma trazer um movimento? Eu sei que já existe há um tempo, né, o projeto, e já tem feito trabalho, né, mas assim, nas sombras. E qual é a visão, né? Para não dizer mais um e tal. Exatamente. Pronto, a visão central desse projeto é mesmo de levar a esperança aonde ela parece ter desaparecido. Amém. Quando Amém. nós olhamos para as ruas, nós vemos pessoas que sentem vergonha de olhar para o céu e pedir ajuda. Quando nós olhamos para as ruas, nós vemos pessoas cabisbaixas, desmotivadas, ou seja, sem motivação, pessoas sem esperança, resumidamente falando. Ok. Nós sabemos que todos que um dia nasceram de novo carregam Jesus, que é a verdadeira esperança. Então, nós temos esse principal objetivo, levar a esperança. Levar a esperança para onde ela parece ter desaparecido. Amém. Glória a Deus. Nosso missionário está a ser uma bênção, né? Porque para um cristão genuíno, de facto, quando houve a ideia de termos que levar a esperança nos lugares onde não tem esperança, isso arde o coração. Né? Deveria ser desejo de todo cristão genuíno participar de uma atividade como essa, que vem para então despertar no coração das pessoas esse arder da esperança. E então, biblicamente, né, qual é o significado de banquete? Banquete do rei, biblicamente, dá-nos aí um embasamento bíblico sobre esta questão ali, banquete do rei. Graças a Deus, na verdade foi inspirada, essa atividade foi inspirada na parábola do banquete, onde Jesus Cristo, né, vai contar a parábola em que certo dia um rei manda os seus servos, né, convidarem mais pessoas para participar ao grande banquete, e nós vamos ver que e nós aprendemos duas coisas muito importantes nessa parábola. A negligência dos primeiros convidados. A negligência dos primeiros convidados. Também a forma como o rei que convidou reagiu mediante aquela negligência. A negligência dos primeiros convidados e a forma como o rei reagiu. Uau. Os primeiros convidados foram apresentando desculpas. Foram apresentando desculpas. Um dizia que vai casar-se com Playboy e por aí fora. Então o rei, quando recebeu essa notícia, ele ficou preocupado, porque ele preparou um clima um momento de adoração e tudo mais. E eu vejo que ele gastou muito para aquele momento, mas ainda assim a forma como, né, os convidados reagiram, isso deixou ele preocupado de tal maneira que ele manda chamar todo tipo de pessoa. Uau, isso é incrível. Chamar todo tipo de pessoa, e nós aí aprendemos a segunda lição, a urgência de buscar os outros. Amém. Então a urgência de buscar os outros. Glória a Deus. De facto é importante marcar essa nota aqui sobre a urgência de ir buscar os outros. Então podia dar mais uma ênfase, relacionar essa questão do banquete com a mensagem da salvação de Cristo, falar-nos mais um pouquinho sobre essa questão ali, porque é tudo relacionado à mensagem de salvação. Como relacionamos esse elemento? Nós relacionamos porque, resumidamente, a salvação
é responder o chamado divino. Amém. A Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desde o momento que a pessoa se dispõe à fé, então... Certo. Glória a Deus por isso. E nosso missionário... falando sobre evangelismo prático, né, nas zonas urbanas, que nesse caso estamos a falar nas cidades, nas ruas, em locais já desenvolvidos, queríamos aqui saber um pouquinho sobre quais são os maiores desafios, porque eu acredito que o missionário já tem uma certa experiência relativamente a essas questões. Então eu gostaria de saber quais são os maiores desafios para levar o evangelho a essas cidades agitadas. Quer dizer, todo mundo está a sair para o trabalho, ir a correr e você parar as pessoas para evangelizar. Quais são os grandes desafios que tem enfrentado quanto a essa questão? Quanto a essa questão, temos enfrentado vários desafios, nas quais queria destacar mesmo a diferença cultural. Diferença cultural. Okay. Missões urbanas não é fácil, tudo porque na urbanização nós encontramos diversas culturas. Encontramos diversas culturas, encontramos aí tem muita mistura. Exatamente. Então, essa mistura dos bacongo, né? Umbundo, Kimbundo. Então essa é uma das primeiras diferenças que eu poderia uma das grandes dificuldades destacar. E outra também diferença é a questão de intelectualidade. Não, são zonas onde as pessoas são muito estudadas. Certo. De alguma forma fica difícil aquela aceitação prévia do evangelho. Certo. Há muita filosofia, muitos conceitos. Mas como é que tem sido? Como é que tem sido essa questão? Como é que tem vencido pessoas de outra língua? Porque agora já temos aqui no nosso país, já não há muita necessidade de às vezes ter que ir para a China ou para a Líbia, de um outro lugar, porque também fazem parte da nossa cidade. Então eles já estão cá, né? Como é que tem sido essas experiências? E se até puder, o missionário podia compartilhar conosco algum testemunho marcante, né? De como o evangelismo urbano já impactou vidas, né? Porque nós conhecemos um pouquinho daquilo que é o vosso trabalho, então se puder testemunhar alguma coisinha para nós, seria uma bênção. Acredito que os irmãos também estão nessa expectativa. Graças a Deus. Na verdade não tem sido fácil para dizer que nós ainda não conseguimos afetar todas as culturas dentro da nossa região Uambo, exatamente. Mas o pouquinho de tempo que a gente está nos campos missionários tem sido tempo de restauração. Uma das experiências que poderia partilhar aqui foi o dia que nós passamos a noite com os mendigos. Foi muito marcante. Eu lembro que a gente experimentou o que Cristo experimentou, né? Jesus Cristo deixou lugares de conforto que é lá no céu para vir ter, né? E ter um tempo aqui conosco na terra. E nós também experimentamos isso. Passava a noite no frio, adorando foi, glória a Deus. Foi muito restaurador. Glória a Deus. A profunda misericórdia de Deus e o amor que Ele tem por nós. Deus seja louvado. Nosso missionário, como cristão, talvez alguém ali em casa esteja a se perguntar: como é que eu vou me engajar, né? De forma prática nesse movimento? Como vou me enquadrar? Né? Como posso fazer parte? Como de alguma forma, porque há quem está curioso, ama o Senhor e deseja realmente fazer parte desse movimento. Como pode? Graças a Deus. Na verdade, muita gente tem desejo de evangelizar, muita gente tem desejo de sair pelas ruas, mas falta aquela motivação. Então o projeto missionário existe para esse propósito, esse estímulo, estimular você a sair da zona de conforto. Então é muito fácil, não temos muita política para você fazer parte do nosso grupo. A primeira coisa que você precisa saber ou ter para fazer parte do grupo Grito da Esperança, de novo. Sem novo conhecimento não tem como você então levar ou
De facto, seria meio contraditório alguém que não se converteu levar os outros à conversão. Então, eu acho que amém. Então qualquer um pode de alguma forma parte, né, desde que tenha aprovação dos seus líderes. Qualquer um pode fazer parte desse projeto missionário. Maravilha. Então, esse é um convite aberto, né? Graças um convite aberto, porque também o slogan diz convite aberto para a salvação. A todos para a salvação. Glória a Deus por isso. Então, e de alguma forma, como podemos então transmitir essa mensagem sem barreiras ou exclusão? Né? Essa mensagem para os perdidos, sem barreiras, sem exclusão. E o missionário mencionou aqui um elemento muito importante, que é passar uma noite com os mendigos. Isso é uma bênção, porque muitas das vezes nós não conseguiremos alcançar essas pessoas se não sentir um pouquinho na pele o que elas sentem. Então essa capacidade, de onde vem essa força para conseguir de alguma forma transmitir essa mensagem sem barreiras e sem exclusão? De onde vem essa força? Essa força na verdade vem do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de vergonha nem de temor, mas antes nos deu espírito de poder. Aleluia. Deus seja louvado. Vem mesmo do Senhor, e como se não bastasse, toda gente que compreende a misericórdia profunda de Deus sente essa necessidade de levar o Evangelho sem barreira, sem limitações. Amém. Glória a Deus. Nesse momento queríamos, antes de prosseguir, né, está a ser uma bênção. Eu acredito que alguém ali está sendo ativado no espírito missionário, no nome de Jesus. Queremos pedir aos nossos amados, se você está a assistir a este vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações. Como eu tivera dito no princípio, temos uma meta. Então, quando você se inscrever, acredito que estaremos cumprindo com essa meta. Vamos então voltar às questões aqui ao nosso missionário. Está a ser um tempo de muita bênção. Missionário, que conselho você daria para alguém que sente dificuldade em aceitar esse convite? Alguém que está com dificuldade de aceitar o convite, de ter que se enquadrar nesse movimento. E de alguma forma eu acredito que no espírito interdenominacional que vens, né, talvez é uma forma de estimular os crentes a evangelizar. Então, qual conselho darias a essa pessoa que não sai pelas ruas, que dificilmente prega o evangelho? Eu diria o seguinte: o poder de Deus não se limita em quatro paredes. Amém. O poder de Deus nos leva nas missões, o poder de Deus nos leva nas ruas. Então você que ouve, né, e acompanha esse podcast, eu quero lhe dizer que as ruas nos esperam. Amém. E junto podemos ganhar o mundo. Sozinho é impossível, tudo por conta mesmo das limitações, momentos em que você não vai estar motivado e tudo mais. Okay. Então esse projeto não é mais uma placa denominacional. Uau. Não. Na verdade, desde o momento que eu me converti, eu sinto isso no meu espírito, forte, todos os dias. Na verdade eu já fazia sozinho, mas esse ano eu senti a necessidade, né, de envolver mais pessoas. Amém. Envolver mais pessoas. Então você que está do outro lado, junta-se a nós e junto podemos ganhar o mundo. Maravilha. E isso nos leva à nossa próxima pergunta, então, para o missionário. Glória a Deus. Que impacto, né, o missionário espera que este podcast tenha aos ouvintes? Principalmente relativamente a esse tema, banquete de adoração. O que depois desse podcast o missionário espera dos ouvintes? Talvez o missionário já esteja imaginando, para depois daqui alguns vão sair pelas ruas e as ruas vão estar movimentadas com a pregação do evangelho, porque é uma urgência muito grande. Que impacto de alguma forma o missionário espera dos ouvintes? Não, é como tudo, né? Então, principalmente, mas ainda assim nós temos a esperança de que essa mensagem está a tocar certos corações que podem Amém. se mover pela causa missionária aqui no Ambo. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Então vamos avançar, né? Um elemento muito importante que não devemos deixar de lado nesta batalha, nesta grande vitória para o reino,
né, vencida a batalha, grande vitória para o reino. Qual é o papel da igreja local nesse movimento de mobilização? Qual é o papel? Jesus, pergunta espiritual. Amém. É uma pergunta que realmente... E olha que muitos pastores às vezes que ficam preocupados com esses movimentos sem entender o impacto. Exatamente, assim, porque de alguma forma pensa-se que é mais uma igreja que está sendo aberta e as ovelhas vão para o movimento e depois já não vão voltar para a igreja. Mas qual é o impacto, né? Qual o papel da igreja? Bom, a igreja poderia posicionar-se no sentido de acolher todas as pessoas que a gente pescar. Porque nem todos vão ter a paciência de apacentar. Nem todos vão ter a paciência de curar, cuidar. Então, os que não tiverem essa paciência, que somos nós vamos lá no campo buscar. Então, o papel das igrejas é acolher essas pessoas. É acolher essas pessoas de maneira tal a dar-los, né, a entender o seu lugar no corpo de Cristo. Uau! Então, de alguma forma, o movimento faria uma campanha de evangelismo em algum lugar e entregaria talvez as ovelhas na igreja local que estiver naquele lugar. Não necessariamente ter que levar num outro lugar. Não. Nós estaremos cooperando com as igrejas locais. Maravilha. E como se não bastasse, todos os campos missionários que a gente atua, nós procuramos igrejas locais próximas. Amém. Conversamos. E se porventura abraçarem a causa, então a gente, né, faz essa nobre missão. Amém. Glória a Deus, está sendo uma bênção. Estamos já a terminar, é uma entrevista de leve, né? E graças a Deus, nosso missionário aqui tocou num ponto muito importante que eu gostaria que se abrisse mais. Porque essa questão das igrejas, porque as igrejas andam preocupadas, porque quanto mais movimentos surgem, parece que mais igrejas surgem, e tem-se a ideia de que provavelmente o nosso missionário seja mais um pastor tentando tirar as suas ovelhas das suas igrejas, mas vem com a ideia de que não, em algum lugar onde for estabelecido, abre-se um campo, procura-se igrejas locais, evangélicas, né? Para então as ovelhas serem acompanhadas espiritualmente. E o que é que esperas dos pastores que receberão essas ovelhas, né? Qual a recomendação o nosso missionário vai dar aqui, atendendo que estamos na abertura do ano? Acredito que terão muitas atividades e de alguma forma algum pastor vai receber as ovelhas. O que é que espera? Espero dos pastores cooperação, compreensão, e quanto à pergunta ou à preocupação de muitos pastores, nós não vamos roubar ovelha de ninguém. E muito pelo contrário, nós estamos aqui para capacitar vocês ovelhas no serviço ativo de evangelismo. Amém. Então, se disponibilizarem as vossas ovelhas, vão sair das nossas mãos missionárias. Amém. Então não temam, porque nós estamos aqui para cooperar, no espírito de cooperação. Glória a Deus. Então, o que o pastor não pode fazer, a ovelha pode. Amém. E não é obrigação, ou talvez o pastor não pode trabalhar sozinho. O pastor não deve trabalhar sozinho na igreja. De facto. Por isso que ele tem ovelhas, as ovelhas que vão buscando outras ovelhas, de maneira tal que o pastor simplesmente cuida, apacenta e trate bem delas. Uau. Missionário, estamos a terminar com o nosso podcast de hoje. E uma coisa que fica curiosa é: que mensagem final você gostaria de deixar para quem nos acompanha hoje? Né? Porque eu acredito que cada um de nós tirou algumas conclusões, mas qual seria, né, a mensagem final do nosso missionário? Graças a Deus, queria mesmo vos levar a entender a parábola da grande boda, ou seja, a parábola do grande banquete, dizendo que o rei preparou uma grande mesa. Amém. O rei preparou um lar, preparou um ambiente de comunhão. Amém. E para
as pessoas que estarão se deparando com o convite, não rejeita o convite do Rei. Amém. Conforme os primeiros convidados rejeitaram, ou seja, foram dando desculpa. Então, o Rei espera por você. Amém. O Rei espera por você. O Rei espera por nós, missionários, e buscar os outros. Porque esse banquete não é só para nós. É para também aqueles que se acham indignos. Amém. Aqueles que se acham incapazes, aqueles que pensam que Deus se esqueceu, aqueles que sentem-se cansados de tanto tentar e acabam cada vez piorando. Cristianismo nunca foi sobre a perfeição. Uau. Cristianismo é sobre seguir aquele que é perfeito e não sair da direção. Uau. Então, o grande Rei nos espera. Você que está do outro lado, desmotivado, desmotivada, junta-te a nós. Junto podemos ganhar o mundo. Uau. Em nome de Jesus. Maravilha. Eu gostaria de fazer uma leitura em Apocalipse 19, versículo de número 9. A palavra diz que então o anjo me ordenou, escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. Ao banquete das núpcias do Cordeiro. Então é bem-aventurado todo aquele que é chamado, é convocado ao banquete do Cordeiro. Será, na verdade, uma bênção muito grande. Nós já estamos começando com a festa aqui na terra, para terminar a festa lá na eternidade. Oh, Jesus. E vai ser poderoso. Aleluia. No dia 25. Aleluia. Então nós contamos contigo. Mais uma vez queremos agradecer a audiência, queremos agradecer a você, meu amado, minha amada no Senhor, por este tempo de bênção e de graça. Nos sentimos honrados por assistires a este vídeo, e no poderoso nome de Jesus nós oramos que Deus o abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para que receba notificações. Teremos mais conteúdos como esses e outros. E para já gostaríamos de pedir ao missionário que deixasse as suas redes sociais, né? Se houver um contacto para ligação, de modos a ir até vós, está à vontade para então colocar, para editar o contacto, editar as redes sociais, e acreditamos que assim será muito bom. Graças a Deus. Glória a Deus. Para o Facebook nós estamos a usar a conta Wise Wonder. Para o WhatsApp é o 940 73 60 55. Por favor. Estamos agora no TikTok. Amém. Com o mesmo nome, Wise Wonder. E cremos que o Senhor estará fazendo muita graça após a tua ligação. Amém. Glória a Deus. E irmãos, não se esqueçam, um projeto missionário ele pode ser abençoado de diversas formas, e os irmãos já sabem. Deus abençoe em Cristo Jesus vosso amado irmão e conservo, o apóstolo Daniel. Neste dia tivemos um podcast com o nosso missionário e diácono Wise, ministro na igreja Aliança da Cruz, e estamos juntos. Deus abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo encontro.